Boa noite. Começa agora o Fala Bahia. Confira os destaques do programa de hoje. 100 dias de greve. Alunos da rede estadual reclamam da falta de aula. Manifestação. Moradores da via regional reclamam da falta de segurança no trânsito do local. E você vai ver também a história da capoeira retratada em uma exposição no Instituto Solar Ferrão, no Pelourinho. Você não pode perder. Tudo isso e ainda as dicas de cultura, agora no Fala Bahia, hoje com Fábio Cota. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é quinta-feira, 19 de julho. Nosso site é o falabahia.com. Siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/Fala Bahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Santa Catarina confirma mais 10 mortes por gripe A no ano. São 62 já. Estado de Minas. Baiano João Santana assume campanha de patrus em BH. Correio Brasiliense. Petrobras quer reajuste no preço da gasolina para reforçar caixa. O Estado de São Paulo. A ação da TIM despenca após a Anatel suspender a venda de chips. A família de um garoto que morreu depois de cair de um telhado em Ilhéus, no sul do estado, acusa o hospital para onde a criança foi levada de demora no atendimento. O menino precisava passar por uma tomografia, mas a máquina não estava funcionando. Confira na reportagem de Camila Oliveira, da TV Santa Cruz. Comoção no velório de João Vitor Ribeiro Oliveira, de 10 anos. Ele morreu ontem após uma cirurgia. No domingo, João Vitor brincava na rua onde morava e subiu no telhado deste galpão para pegar um brinquedo. Uma telha de fibra, ele pisou, as outras telhas não era fibra e essa era de fibra. Quando ele desceu, caiu embaixo. A criança foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Geral Luiz Viana Filho. De acordo com a família, João Vitor foi atendido e internado aqui no hospital em um leito comum. O médico disse que o estado dele era grave. João Vitor precisava de uma UTI e deveria fazer uma tomografia para depois ser submetido a uma operação. Acompanhado a um neurocirurgião. Só que o regional ele não tinha esse médico e nem o aparelho que não estava funcionando devido a um ar-condicionado não estar funcionando. A criança ficou internada 2 dias na enfermaria. Só depois conseguiu ser transferida para fazer o exame e a cirurgia, mas acabou sendo tarde demais. Com a queda, João Vitor teve afundamento de crânio e hematoma intracerebral. A família se queixa do tratamento do hospital. Eles não disseram assim, não tem, o hospital não tem estrutura, nós não podemos agora, não tem UTI, não tem como operar rapidinho. Então vocês podem também ir para outro hospital. Eles ficaram levando na conversa. O diretor técnico do hospital confirma que não tinha vaga na UTI. No momento em que nós pudemos transferir esse paciente para fazer o exame foi realizado. Ele foi submetido, inclusive, ao processo de neurocirurgia. O estado dele realmente era muito grave, era um paciente de difícil recuperação, na nossa opinião. A família diz que vai acionar o Ministério Público. Para que não seja mais outras vítimas. Que isso não venha acontecer com outras pessoas, que quando chegar no hospital, eles têm uma assistência em um caso grave como esse. Era um caso desse, tomar providência. Bom, segundo a direção do hospital, o garoto foi atendido adequadamente e não pôde fazer os exames porque a sala do tomógrafo está em obras. As universidades federais do estado estão com as aulas suspensas por conta da greve dos professores e também dos servidores que ajudam no funcionamento das instituições. Enquanto isso, os alunos reclamam do atraso nas aulas. Não há funcionários nas coordenações, departamentos administrativos e secretarias. O vazio nos corredores dos prédios da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, é consequência de 2 greves. 3.700 servidores técnicos administrativos estão parados há 34 dias. Eles querem reajuste salarial. Hoje ganham R$ 1.096 e reivindicam um aumento para R$ 1.866, o equivalente a 3 salários mínimos. Também pedem aumento de 3,5% para 5% entre os diferentes níveis de carreira. A paralisação é nacional e os servidores dizem que até agora o Ministério do Planejamento não apresentou nenhuma proposta. O
MEC vem sentando com os servidores, o ministro Aloysio Mercadante vem sentando com os servidores para negociar, mas nós sabemos que quem decide salário é o Ministério do Planejamento. Nós é que fazemos toda a infraestrutura para a universidade funcionar. Para que os professores estejam em sala de aula, dando aula aos alunos, nós precisamos estar atuando nos laboratórios, nos hospitais, né? Porque nos hospitais é onde os residentes têm aula também. E toda a universidade funciona com o técnico atuando. Sem o técnico, não existe aula para os alunos. Não há servidores trabalhando e ninguém nas salas de aula. 2.650 professores da Universidade Federal da Bahia estão em greve desde o dia 29 de maio. A greve atinge 57 das 59 universidades federais em todo o país. Os professores querem reestruturação de carreiras, novas contratações, que segundo o comando de greve na Universidade Federal da Bahia seria mais 600 professores e reajuste de 22,5% no salário. O piso da categoria hoje é R$ 1.597. O último aumento foi em 2010. O Ministério da Educação ofereceu até agora um percentual de 12% a 45% pagos até 2015. Mas isso não interessou aos professores grevistas. A categoria analisou, a categoria se debruçou e apresentou diversos números demonstrando que em 2015, que é o prazo que o governo estabelece para cumprir os 45% de reajuste, os salários reais vão ser menores do que os de hoje, considerando a inflação até 2015. E há um adicional nessa questão aí, um problema a mais. É que em 2015 não há mais o governo que está estabelecido aí. Então o governo não pode se comprometer com o governo dos outros. 33 mil estudantes da Universidade Federal da Bahia estão sem aula de 17 de junho a 13 de agosto. Eles deveriam estar de férias, mas o semestre não chegou a ser concluído. De acordo com professores e servidores, 70% das aulas foram dadas. O calendário terá que ser reformulado e até a matrícula dos alunos que vão entrar na universidade foi suspensa. As amigas Karine e Laís passaram no último vestibular da Universidade Federal para os cursos de engenharia e odontologia e vão ter que adiar os planos para começar a vida na universidade. A gente estava na expectativa de começar na segunda semana de agosto, só que agora a gente não sabe a data nem da matrícula e nem do início das aulas. Eu espero que esse movimento traga melhorias para a universidade, nos laboratórios de engenharia, de odontologia, medicina, que está precisando realmente de uma reforma, de construir novos prédios. E a greve dos professores estaduais da Bahia completa hoje 100 dias e ainda não há perspectiva de resolução do impasse entre grevistas e governo. Apesar de tantos dias sem aulas, a Secretaria da Educação garante que a greve não compromete o ano letivo, mas não é o que pensam os alunos. A maior greve da educação pública da Bahia completou hoje 100 dias e os principais envolvidos só têm motivos para reclamar. Os estudantes que estão fora da sala de aula acumulando vários prejuízos sem aprender e com os estudos prejudicados. O Renan Luiz é aluno do primeiro ano e os gêmeos Wilson Júnior e Wilson Rogério são alunos do segundo ano. Para Renan, os 100 dias de greve não oferecem nenhuma atividade produtiva. Para mim está difícil, eu fiquei esse tempo todo em casa. Sem ter nenhuma ocupação para fazer, com a mente vazia. Apesar da falta de aula, Renan tentou relembrar os assuntos e, pela falta de um professor, não teve muito êxito. Eu olho o caderno, olho algumas atividades que eu fazia, como matemática, alguma coisa assim, eu olho. Mas é difícil sem professor, né? Para tentar diminuir os prejuízos da greve, os gêmeos têm algumas técnicas. Em casa, né, assistindo alguns vídeos assim no YouTube do Enem. Também tem em casa, olha os livros, o caderno, algumas atividades assim que a professora passou nesse ano mesmo. Só que sempre tem aquela dúvida, quem é que vai tirar a dúvida? Quando não estamos estudando, ficamos aqui ajudando minha mãe na loja. Quando não isso, vamos para a praia jogar bola com os amigos, praticar alguma atividade. Os alunos já consideram o ano letivo perdido. Para mim está perdido. Ele vai voltar às aulas agora aí, mas não vai valer em nada, porque daqui que ele vai fazer a injunção de 100 dias sem ter aula, com agora aí não vai conseguir passar nada praticamente. Muita dificuldade também, perdemos praticamente, perdemos. Olha gente, são 100 dias e sempre que Emerson José apresenta esse programa, ele comenta, Iula comenta e eu também tenho comentado. E o comentário que eu tenho feito, e não vou parar de fazer até que se resolva, é o mesmo de sempre. A gente tem que bater em cima da mesma tecla. Alguém tem que resolver, porque 1.180.000 alunos, quando tem aula,
já não conseguem aprender por causa da falta da qualidade do ensino público nesse país, não é só na Bahia, ainda mais dessa forma. Aliás, hoje tem uma matéria no Jornal Correio, que é, aliás, não me lembro se foi ontem ou se foi hoje, a gente lê todo dia, tem notícia, a gente fica com a cabeça a mil. Mas eu me lembro de ter lido o diário de alguns estudantes nos 100 dias, durante os 100 dias de greve. Foi hoje, no Correio. Obrigado, Roberto, por me ajudar a lembrar. Então, tem uma matéria mostrando as alunas, me lembro de uma garota de 17 anos, a Maiara, falando como é o dia a dia dela sem ter aula nas escolas públicas. O que é que ela tem feito? E eu já vi tantas outras pessoas tendo que fazer curso, tendo que fazer tudo para enfrentar vestibular, para enfrentar concurso, para enfrentar emprego, que muitos jovens já são maiores de idade, já estão procurando trabalho, já tentam trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Alguém tem que resolver os problemas dos alunos. Governo e professores se entendam, porque os alunos, 1.180.000 de alunos, de pessoas pobres, carentes, que dependem do ensino público para poder estudar, estão aí, à míngua, na rua, sem terem o que fazer. E aí aumenta a vagabundagem, aí vai para o mundo do tráfico, que já chega na porta da casa da gente isso tudo. Então alguém tem que resolver. No próximo bloco você vai ver uma entrevista com Denise Carvalho, curadora de uma exposição de fotos que retrata a história da capoeira desde o Brasil colonial. A gente volta já já, não sai daí não.